A cantora Anitta foi submetida a uma cirurgia de endometriose e fez algumas declarações sobre o pós-operatório. Disse que foi bastante difícil. Após isso, muitas mulheres procuraram avaliação médica, temendo também ter essa condição que a cantora expôs nas redes sociais, pois algumas mulheres também tinham sintomas parecidos. Mas você sabe o que é endometriose? Por que ela ocorre? Fica aqui que eu vou te explicar tudo, todos os sintomas, como é feito o diagnóstico e até opções de tratamentos existentes hoje para esse problema. Olá, aqui é Daniel Coriolano, eu sou médico e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a endometriose, que é uma doença que ficou bastante conhecida nos últimos tempos, pois muitas famosas tiveram o diagnóstico fechado, como a Anitta, que eu já citei aqui no início do vídeo, a atriz e cantora Larissa Manoela e até a influenciadora digital do mundo fitness, a Gabriela Pugliese. A endometriose é tão comum que estima-se que 6 a 10% das mulheres, durante a vida reprodutiva, que vai do início da menstruação até a menopausa, sejam afetadas por essa doença. Ou seja, é bastante gente, né? E agora você pode estar se perguntando, então, o que é de fato endometriose? Ela nada mais é do que a camada interna do útero que se descama todo mês e vai para outro local do corpo e causa então a endometriose. Aí a foto 1 para ajudar a explicar. Dessa forma, quando o tecido que era para estar apenas no útero aparece em outros órgãos, ele também gera processos inflamatórios por lá, causando uma irritação na cavidade abdominal, ou seja, a parte de dentro da barriga, e aí prejudica o funcionamento normal do órgão onde aquele tecido está. Agora, Daniel, por que isso acontece? Bom, ainda não foi totalmente descoberto a causa da endometriose, mas a teoria mais aceita atualmente é que, às vezes, o sangue sai pela vagina da mulher ou escapa pelas trompas e cai na barriga durante o processo de menstruação. Com isso, o sangue carrega algumas células do endométrio, que é a parte de dentro da cavidade do útero, e essas células se fixam em órgãos próximos e aí acabam desencadeando como se fosse uma menstruação em outro local que não no útero, portanto causando algum sofrimento, uma dor intensa fora do útero, que era para ser só por lá. Existem algumas outras teorias, como a da predisposição genética e da metaplasia tecidual, mas essas duas estão um pouco de lado nos estudos da área hoje. Apenas saiba que o local mais comum de a gente encontrar essas células fora do útero é na pelve e é possível que exista também focos em outros lugares do corpo, mas é mais difícil, como nos pulmões. São casos mais raros. Agora que já entendemos o que é endometriose e por que ela se forma, bora falar um pouco sobre seus sintomas. Disparadamente, o principal deles é a dor pélvica crônica, ou seja, a cólica, que é intensa, muitas vezes leva a paciente a procurar o hospital, podendo vir antes até mesmo da menstruação, mas também pode vir depois da menstruação. Associado à dor, podemos ter um fluxo menstrual aumentado, porque pode até limitar as relações sexuais, especialmente quando encosta no útero, mudando o hábito intestinal também, causando diarreia ou prisão de ventre, que é a constipação, além de dor e urgência e presença de sangue no xixi durante o período menstrual. Outro relato comum que deve ser investigado mais a fundo, principalmente em mulheres que desejam engravidar, é a infertilidade. Se o foco da endometriose se encontrar nas trompas ou no ovário, isso dificulta a ovulação e a fecundação e pode ser um dos motivos que justificam que as mulheres tenham grandes dores menstruais associado à impossibilidade de engravidar. Normalmente, quem tem essa dificuldade tem dores intensas durante a menstruação e, consequentemente, possivelmente a endometriose. Mas e aí, doutor? Então, como que eu descubro se eu tenho endometriose? Antes de qualquer coisa, a avaliação de um médico é fundamental. Melhor ainda, caso ele seja especialista nisso, que é o ginecologista, pois também é papel dele excluir outras causas de dor nesse pé da barriga, na região abdominal, como infecções no útero, problemas de constipação, problemas na bexiga, presença de cicatrizes dentro da barriga que podem surgir caso você já tenha feito alguma cirurgia abdominal,
Geralmente, essa dor, quando você fez cirurgia, é uma dor enfisgada. Então, assim, somente depois de investigação mais completa é que o médico solicita exames de imagem para avaliar se realmente tem células do útero fora do útero. O mais comum e o mais disponível é o exame de ultrassonografia transvaginal, com mapeamento da endometriose. Mas também pode ser feito o exame de ressonância magnética, investigação de outros órgãos, como ultrassonografia dos rins, para procurar se tem células do útero em outros locais. Só que é muito importante que esse exame seja feito por um profissional super competente da radiologia, porque ele vai ter um olhar muito apurado para essa investigação. É um exame examinador dependente, ou seja, depende da competência do médico que vai realizar aquele exame para classificar o grau de endometriose, caso tenha, e assim ajudar o médico assistente, aquele que solicitou o exame, a definir o melhor tratamento para você. A pergunta que todos querem saber também é sobre como que é feito o tratamento, né? Ou até mesmo se tem tratamento. E a resposta é sim, tem sim tratamento, mas ele varia dependendo do grau de endometriose e caso você queira engravidar também o tratamento é diferente. Se você tem uma endometriose simples, aquela mais leve, que não compromete órgãos como ovário, bexiga, intestino, o tratamento é feito apenas com um remédio que inibe a menstruação, pois se a menstruação não acontecer, a dor será bem reduzida ou ausente. As medicações recomendadas são os anticoncepcionais combinados, as pílulas de progesterona, analgésicos, anti-inflamatórios, em alguns casos, tudo de forma individualizada. Agora, se você tiver o que nós chamamos de endometriose profunda, aquela mais grave, com vários focos espalhados na barriga e que pega até intestino ou ligamentos que seguram o útero, é preciso recorrer ao tratamento cirúrgico para queimar esses focos que estão fora do útero. Para terminar, eu vou até responder uma última pergunta frequente, que é uma dúvida importante. Daniel, e se eu quiser engravidar, tem algum problema? Bem, a endometriose pode gerar uma dificuldade de engravidar, mas a partir do momento que você conseguir ficar gestante, aquela vida dentro de você, que é o bebê, funciona como um remédio até. Haja vista que você não vai menstruar naquele período e, portanto, não vai ter dor relacionada a essa menstruação. Assim, durante esse período, você não vai sentir essa dor por conta da endometriose, além de não haver nenhum risco para o bebê. É só bênção. Caso você ainda tenha dúvidas sobre a endometriose, dificuldade de engravidar, deixa aqui na área de comentários alguma dúvida que eu não contemplei aqui nesse vídeo, beleza? Lembre-se de deixar o like, realizar sua inscrição no canal. Espero que você tenha clareado mais as ideias sobre esse tema. E lembre-se de clicar também em Seja Membro, é uma oportunidade que você tem de acessar outros conteúdos que não estão disponíveis aqui publicamente, tem um conteúdo exclusivo para membros que patrocinam a produção de conteúdos aqui no canal, tá bom? Se você conhece alguma mulher que tem dor mais intensa durante a menstruação, mande esse vídeo para ela, pode ser que ela tenha endometriose e gere algum alerta para buscar os serviços de saúde, tá bom? Aqui, Daniel Coriolano, forte abraço para você, a gente se encontra nos próximos. Até lá!